Se um capacitor de placas paralelas inicialmente descarregado de capacitância C é ligado a uma bateria, uma das placas de área A se torna negativa porque muitos elétrons migram para a superfície. Então, o que ele está querendo dizer? Vamos imaginar que a gente tem duas placas paralelas aqui. Deixa eu tentar desenhar em 3D, que acho que vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo esse exercício aqui. Então, está aqui uma das placas. E aqui tem outra placa. Tá fora de escala, mas é só para entender. Cadê aqui? Nossa, tá bem feio. Tá super feio. Mas beleza, tem duas placas. E aí o que ele me diz aqui? Ó? Esse aqui é o negativo e esse é o positivo, tá? Quando você liga ele na tomada, numa bateria... Tomada não, porque tomada é alternado, né? Mas dependendo até daria. Mas vamos supor que seja corrente contínua, igual ele falou aqui. Os elétrons, eles começam a vir aqui para a superfície. E aí ele me diz aqui, ó, que os elétrons eles saem de regiões aqui de dentro da placa, né, de uma profundidade aqui da placa e vão para a superfície. Aí o que ele fala para a gente? A profundidade D, da qual os elétrons migram para a superfície, ela é plotada em função da tensão da bateria. O que isso quer dizer? Vamos pensar que a gente está olhando de lado aqui, ó, essa placa aqui. Esse aqui é o lado dela, tá? A gente está olhando assim de lado. Então, os elétrons eles têm que ir aqui para a superfície. E aí, conforme eu vou aumentando a diferença de potencial da bateria, a tensão da bateria, eu vou conseguir que elétrons de cada vez uma distância maior da superfície vão para cá, ou seja, elétrons mais profundos do material. Então, é isso que ele está me dizendo aqui, ó. Essa distância D, que é a distância da superfície que eu consigo arrancar os elétrons, depende da tensão da bateria. Quanto mais tensão, mais profundos os elétrons que eu consigo retirar. Aí ele fala aqui, ó, a escala vertical é definida por ds, que é 1 picômetro. Então, ds é igual a 1 vezes 10 na menos 12 metros. 12, não 2, 12 metros. E V é 20 volts. Vs é 20 volts. 20 volts. E aí ele me pergunta qual é a razão C por A. Esse é um exercício meio esquisito, porque você precisa de uma linha de raciocínio que ele não te passa antes. Então, mas vamos partir aqui do começo de como que a gente consegue calcular a capacitância de maneira genérica. A gente sabe que a carga é igual a C vezes ΔV. Mas eu vou deixar a capacitância isolada aqui, porque você já vai entender por quê. Que é sobre ΔV. Então, o que acontece? Eu preciso pegar um ponto de carga e um ponto de diferença de potencial, de tensão, para que eu consiga calcular essa capacitância. E eu vou aqui, ó, pegar, obviamente, esse ponto aqui. Ó. E aí ele me dá uma tensão aqui já. E aí eu vou tentar calcular o número, a carga que eu tenho, né, nesse caso. Então vamos lá, ó. E o que eu vou fazer? De novo, eu vou tentar... Eu já tenho uma diferença de potencial, ou seja, o ΔV eu já tenho, que é esse aqui. E com essa informação do ds, eu vou tentar calcular o Q. Esse Q aqui, a letra Q, não a pergunta Q. Só que tem uma técnica aqui para a gente calcular que não usa os dados que estão no exercício. A gente precisa de dados dos exemplos lá do Halliday. Como que a gente pode calcular a carga total? A gente pode dizer que a carga é igual ao número de elétrons vezes a carga de cada elétron. O número de elétrons, por sua vez, ele pode ser dado pelo volume vezes a densidade de elétrons por unidade de área vezes a carga do elétron. E esse volume ele pode ser feito como? Como a área da superfície vezes essa profundidade D. Então, seria AD vezes a densidade de elétrons por unidade de volume vezes a carga de cada elétron. Então, o que eu encontrei até agora? Que a capacitância vai ser dada por A, D, Nzinho E sobre ΔV. Aí, como eu quero C sobre A, eu vou passar o A dividindo. Então, C sobre A é igual a D, N, E sobre ΔV. Aqui a gente tem quase tudo que a gente precisa. Primeiro eu vou só voltar aqui um pouquinho.
Porque aqui, ó, não é tão óbvio, né? Eu não lembro de ter visto isso aqui com bastante ênfase até esse capítulo. Mas a gente tem que pensar aqui, ó. Isso aqui a gente viu. Q igual a N vezes Z. E aí, o número de elétrons, a gente pode imaginar que ele é um volume vezes uma densidade volumétrica de elétrons, né? Não tem muito pensamento aí a partir disso. É só dividindo aqui o número em outras duas grandezas. Mas beleza, aqui ó, o D a gente escolheu o ds. Então esse D é o ds. O V é o vs. O E é a carga do elétron, mas a gente quer o módulo da carga do elétron. Então não tem o que você ter dúvidas, né? É 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá? Aqui é a carga do elétron. Faltou essa densidade aqui, ó. Aí essa densidade o Halliday dá pra gente lá no exemplo 1 do capítulo 25, que ele dá pra gente essa densidade para o cobre. Ele não diz que aqui é um cobre, mas é de uma densidade de elétrons de um metal. E ele fala pra gente que o Nzinho, deixa eu ver aqui quanto que ele falou que era igual a 8,49 vezes 10 na 28 elétrons por metro cúbico. Então pronto, agora eu tenho todos os dados que eu preciso para calcular. Eu sei que é estranho a gente pegar assim, mas é o que dá para fazer. Então o Dzinho é 1 vezes 10 na menos 12. O N é 8,49 vezes 10 na 28. O E, 1,6 vezes 10 na menos 19. E o V, ΔV, é o VS, que é 20. Aí você joga isso aqui na calculadora e isso daqui vai te dar aproximadamente 6,79 vezes 10 na menos 4 Faraday por metro ao quadrado. Essa é a resposta desse exercício. Esquisito.